Mateus 13:11, Deus tem seus mistérios. E hoje nós vamos falar sobre mistérios e encontros com Deus, mas se vai acontecer como aconteceu de manhã, nós vamos nos ater aos mistérios. Precisamos entender de Deus, da sua palavra, como que Deus, então, age nas nossas vidas e quer realizar em nós o seu querer. A concretização dos planos de Deus, ela está envolta em mistérios. A gente precisa entender isso. E aí vamos aqui, ao estudarmos as Escrituras, nós vamos mergulhar no entendimento da parte de Jesus, em Mateus 13:11. E que o Espírito Santo traga entendimento para cada um de uma maneira específica, em nome de Jesus. Amém? Antes disso, eu quero anunciar que estou bem feliz que já temos a sala ali em cima, o Espaço Baby, para crianças abaixo de 4 anos. Então, o pai, a mãe, responsável que quiser levar a criança abaixo de 4 anos, acompanhe a criança, pode usar a sala ali em cima que está preparada para recebê-las, né? Então, é mais um avanço aí que demos, né? Amém? Olha lá, já tem mãe fazendo assim, ó. Participa do culto, tá tudo certinho, as crianças estão lá com brinquedinhos, é muito bom, maravilhoso demais. Para a mãe também que precisa amamentar, tem um sofá lá também, fique bem à vontade, né? O pai, a mãe, o responsável tem que estar junto com a criança lá, tá bom? Então vamos ler Mateus 13:11, que diz assim: ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles isso não é concedido. Então aqui eu preciso pegar para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui. Nós já lemos nos últimos domingos, vimos aquilo que está envolto nesse momento aqui, que Jesus está falando para os seus discípulos e que aqueles que são discípulos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A multidão não consegue discernir. E já vimos também que tem a ver com responsabilidade e propósito. Porque que a multidão não recebe esse privilégio de conhecer os mistérios de Deus? Porque normalmente as multidões vão para resolver algum problema. E está tudo certo, né? Às vezes as pessoas vão para Jesus apenas por aquilo que ele pode fazer, por aquilo que ele pode oferecer. E Jesus é tão bom que ele cura, ele vem, ele age, e está tudo bem. Até um certo ponto. Porque tem mais de Deus. E esse mais de Deus, o revelar dos seus mistérios, eles vêm para aqueles que são discípulos, aqueles que estão decididos em seguir Jesus, aqueles que querem entregar sua vida completamente para Ele e viver com Ele. Viver essa vida aqui em parceria de realizações com Ele. É uma vida de orações respondidas. É uma vida de comunicação completa com Deus, é uma vida de intimidade crescente. Estamos num processo de aperfeiçoamento e Deus vai nos ensinando, e creio que essa noite aqui é mais uma noite de ensino na direção desses mistérios, do que Deus quer fazer na sua vida e como Ele faz. Eu creio que nessa noite temos pessoas aqui com o coração sedento em não somente entender como isso funciona, mas de viver a revelação desses mistérios. Então, a quem é discípulo é dado conhecer dos mistérios de Deus. E mais uma passagem, em Provérbios 25:2, diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Porque o sábio está dizendo dessa forma. Quem vive num regime monárquico entende melhor isso aqui. Aqui está falando sobre a glória dos reis, fala sobre nobreza. Então nós poderíamos traduzir, dentro da nossa realidade, poderíamos traduzir assim: a glória daqueles que são nobres é investigar. Investigar o quê? As coisas que Deus encobre. Os mistérios de Deus. Então, conforme nós vamos entendendo a palavra de Deus, nós vamos então trazendo para a nossa realidade, e aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que são sacerdócio real, aqueles que são povo exclusivo de Deus, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, são filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, passam a ser pessoas nobres, passam a fazer parte da nobreza celestial. E isso é um processo de crescimento, de entendimento,
de aperfeiçoamento à imagem de Jesus, entendendo quem nós somos em Deus. Nós vamos descobrindo isso à medida em que mergulhamos em intimidade com Ele e vamos crescendo nesse acesso a esses mistérios que Ele quer revelar. Ele quer nos ensinar a descobrirmos esses mistérios, porque Ele quer continuar a executar uma boa obra aqui na terra. Por isso que oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tem, sim, a vontade de Deus nas nossas vidas e aquela que Ele quer fazer através de nós também, a começar pela nossa casa. Então, partindo desse entendimento, sabemos que discípulos de Jesus são caçadores dos mistérios de Deus. É diferente da multidão. Então, eu vou pedir para que você, profeticamente, pega aí no ombro da pessoa do seu lado e fala: você, em nome de Jesus, é um caçador, uma caçadora dos mistérios de Deus. Profetiza aí, usa a palavra profética. Somos caçadores dos mistérios de Deus. Que coisa boa! Tem mistérios de Deus que Ele quer revelar aos discípulos, aos seus discípulos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, eu quero fazer parte daqueles em que esses mistérios são concedidos. Eu não quero fazer parte daqueles em que isso não é concedido, como acabamos de ouvir aqui de Jesus. Ok, Deus quer agir, Ele quer intervir e também realizar conosco. Tem algo, tem uma vontade de Deus, tem um desejo expresso nas Escrituras que nos mostra que Ele quer fazer conosco. Ele quer agir em parceria conosco. Deus decidiu nos conceder a autoridade para que muitas coisas aqui na terra sejam realizadas através de uma parceria comigo e com você. Então tem coisas que vão acontecer aqui nessa terra, que estão projetadas, são mistérios que vão acontecer através da sua vida. Através de mim e de você. E nós precisamos entender isso. Enfim, para começarmos a entender isso então, eu vou aqui discorrer em 3 pontos, para que nós possamos compreender esses mistérios de Deus, então, mergulharmos neles. Amém? Primeiro ponto, algo que eu demorei muito tempo para entender. Por que tem esses mistérios? Por que difere de uma pessoa para outra? Nós já vimos que tem a ver com propósito e responsabilidade. Mas tem algo a mais. Os mistérios revelam o que está no coração das pessoas. É colocado algo diante de todo ser humano. Essa mesma possibilidade está aberta a todos. Mas existe o ponto de corte de ser multidão e discípulo. Por quê? Porque durante esse desenhar de Deus, todos nós somos testados na nossa responsabilidade e também no propósito pelo qual vivemos, para então sermos aprovados e podermos receber os mistérios de Deus. Deus não concede de qualquer jeito. Deus não vai dar presentes, não vai trazer revelações para as pessoas que não vão fazer bom uso disso, que não vão usar com propósito ou com responsabilidade. É algo bem lógico até. Então, vamos ler Deuteronômio 8:2 para nós fixarmos bem. Esse é um versículo que para mim fala demais. Continua falando e eu creio que vai falar até o final da minha vida. Quando Deus fala com o povo de Israel, capítulo 8 de Deuteronômio, no versículo 2, diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Este aí é um dentre vários versículos que mostram claramente que durante a nossa jornada aqui nessa vida, Deus nos testa, nos prova para ver se pode nos conceder aquilo que está reservado para a próxima etapa. Aquilo que está reservado para a próxima estação da nossa vida. Então, os mistérios revelam o que está no coração, porque as nossas motivações são demonstradas conforme nós vamos caminhando,
E aí Deus vê, então, se pode conceder aquilo que ainda não está revelado. Mas também esses mistérios apontam para uma nova etapa. Então, grave essas duas questões desse primeiro ponto. Repita assim: os mistérios revelam o que está no coração e apontam para uma nova etapa. Outro ponto é que os mistérios de Deus são propositais. Sabe por quê? Porque eles distinguem aqueles que são sedentos e os que não são. Nós acabamos de ver isso nas palavras de Jesus. Por que que aos discípulos os mistérios são concedidos? Por que que aos outros não? Porque esses mistérios fazem separação entre os que são sedentos ou não. Os que são sedentos por Deus, os que se entregam com intensidade, os que se entregam em confiança e fé, todos aqueles que são discípulos de Jesus, que se entregam com intensidade, confiança e fé, esses se distinguem de outras pessoas. E a essas pessoas, os mistérios de Deus são concedidos. Porque essas pessoas com um coração sedento, que se lançam em intensidade e em fé, elas se demonstram aptas a receberem esses mistérios, porque farão um bom uso deles, no propósito que o Senhor tem para esses mistérios, para esses segredos, para essas decisões, esses caminhos que estão pela frente. Existe a vontade de Deus que está no céu e que Ele quer manifestar na terra, aos corações daqueles que são sedentos. E os sedentos buscam com todo o coração, com toda a fé. A esses, os mistérios são revelados. Entendido até aqui? Já fui nos 2 pontos. Os 2 primeiros. Já vou para o último. Os mistérios de Deus, eles se desenvolvem através de situações estranhas. Talvez esse seja o ponto mais forte para nós carimbarmos aqui nessa noite. Eu já estou percebendo que o fluir de noite está sendo diferente de manhã, né? Vamos concentrar nisso aqui. Os mistérios de Deus, eles vão sendo revelados na nossa caminhada de vida. Passo a passo, no tempo certo, na medida certa. E eles vão sendo revelados à medida em que os nossos corações se demonstram em condições de receber a próxima revelação desses mistérios. Sempre a revelação dos mistérios de Deus vão ser bem estranhos ao nosso entendimento e às nossas vivências. Isso é um padrão de Deus. O padrão do novo de Deus. Deus quer revelar aquilo que está muito além do nosso pensar, pedir ou imaginar. Eis que faço coisas novas, não a percebeis? Assim dizem Isaías, dizem Apocalipse. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Então existe um padrão de Deus em que Ele sempre quer nos conduzir a coisas novas, para que a nossa estrutura espiritual, emocional, mental e também comportamental seja transformada e seja cada vez mais parecida com Ele, mais parecida com Jesus. Então isso é um padrão. Então sempre, gente, sempre as coisas da fé, elas vão confrontar a nossa estrutura atual. E se nós não estivermos abertos, primeiro, a essas mudanças, a esses confrontos, então nós perdemos a oportunidade de ter revelação dos mistérios de Deus. Então, entendendo isso, que os mistérios de Deus se desenvolvem em campos desconhecidos, isso já ajuda bastante. Se nós tentamos nos manter dentro do controle ou tentamos encaixotar o agir de Deus dentro daquilo que nós temos experimentado até agora, a gente não abre oportunidade para o novo de Deus vir. Ok? Já entendi isso, Senhor. Mas quando as coisas acontecem,
é complicado. É sobre isso que eu quero falar agora. Se as coisas, os mistérios de Deus, eles vêm nas nossas vidas de uma forma que nós não esperamos, não entendemos, então por que que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós ficamos perguntando o porquê? Perguntamos ou não perguntamos? A gente quer saber por que que Deus está fazendo. Por que que aconteceu assim? Por que que aconteceu assado? Mas como é que é, Senhor? Então nós, por não sabermos, não termos a certeza do que Deus está fazendo naquele momento, ou como Ele está fazendo, ou quando Ele vai fazer, então nós temos uma certa dificuldade de lidar com a situação e, por conta disso, perdemos o nível de fé, porque nos prendemos nas circunstâncias que estão acontecendo ao redor. Gente, existe um padrão bíblico. Vamos aqui entender um pouco sobre isso, para nós firmarmos bem esses 3 pontos sobre os mistérios de Deus e sermos bem-sucedidos nessa caminhada com Ele em receber a revelação, viver esses mistérios, compreender o que Ele quer fazer, experimentar esses mistérios e cumprirmos o propósito. Primeira coisa que nós precisamos entender é que se as coisas de Deus elas vêm de uma forma que nós não esperamos, sabe o que vai acontecer? Nós não devemos exigir de Deus explicações, porque Deus não nos deve explicações. Deus faz do jeito que Ele quiser fazer. Amém? Deus não tem que dar respostas para nós. E muitas vezes, por nós não sabermos as respostas, nós mesmos nos complicamos. Nós perdemos a sincronia fina com Deus, porque as coisas não acontecem da nossa forma, do nosso jeito, no nosso tempo, e isso complica a nossa alma, e podemos nos desviar 5 graus, meio grau que for, na jornada que Ele tem. Se nós nos desviamos meio grau, no final, o destino vai ser muito longe daquilo que estava projetado. Então Deus não nos deve explicações, Ele tem as formas dele de fazer. Você concorda com isso? Não é no nosso tempo, não é no nosso modo. Isso vai nos levar à vitória. Preste atenção, a gente está construindo um pensamento aqui. Então já entendi que Deus faz do jeito dele. Deus tem os seus mistérios. E esses mistérios de Deus são propositais porque distinguem aqueles que são sedentos e aqueles que não são. Os mistérios de Deus revelam o que está no nosso coração. Se nós realmente confiamos nele, se nós queremos realmente a vontade dele, se a vontade dele vem diferente da nossa, como é que nós vamos corresponder a Deus? Se as coisas não acontecem no nosso tempo, como é que nós reagimos? Se as coisas não acontecem como nós gostaríamos, o quanto que nós confiamos no agir de Deus? E em tudo isso, Deus está nos preparando para uma nova etapa, e a forma pela qual nós respondemos a esse desconhecer de como Deus está fazendo ou quando Ele está fazendo, isso vai determinar se nós vamos passar para a próxima etapa de Deus ou não. Porque depende estritamente de confiança completa nele. E a confiança, ela cresce na medida em que nós mais dependemos dele. Dependência e confiança são a base para nós continuarmos caminhando dentro dos mistérios de Deus, sendo revelados, compreendendo o próximo passo a dar, para que possamos ver essa vontade de Deus se concretizando em nós e através de nós. São passos de confiança e dependência que precisam estar bem enraizados, ainda que as coisas não estejam acontecendo da nossa forma de pensar. Mas Deus está agindo e Ele tem os seus mistérios para revelar. E eu posso assegurar que conhecer os mistérios de Deus é a melhor coisa do mundo. Aí nós vamos ver a Bíblia. Aí nós vemos que hoje todo mundo conhece a vida de Noé. Quem conhece a história de Noé? Noé e a arca, tal da arca.
Hoje a gente já sabe, é fácil o final da história. Mas vamos lá. Se nós estivéssemos no lugar do Noé, da esposa, dos filhos, um bando de maluco construindo um negócio, nunca tinha chovido na terra, construiu uma arca, porque vai cair dilúvio, vocês estão loucos. E eu fico imaginando, lá dentro da história, as pessoas falando mal, os filhos de Noé ali com as suas esposas, sofrendo chacota. E não é só isso, gente. Eles estavam investindo dinheiro, eles estavam investindo tempo, eles estavam investindo energia numa coisa que era completamente fora. Estavam vivendo fundamentados numa palavra. E com certeza não foi fácil. Eu fico imaginando Noé. Eu vejo isso na palavra de Deus. Toda vez que Deus nos dá uma direção, toda vez que Deus nos dá uma missão, toda vez que Deus quer revelar algo novo e Ele nos conduz numa caminhada nova, sabe o que acontece? Nós temos as nossas guerras. Sim ou não? Nós temos as nossas guerras contra a nossa própria alma. Nós temos as nossas guerras com as pessoas ao redor. Nós temos guerras com as pessoas malignas e temos guerras também com as pessoas que nos amam. Faz parte do processo. Por quê? Porque os mistérios de Deus não são revelados a todos. E quando Deus nos dá uma palavra rema, nos dá uma direção, Ele deu para nós, não deu para os outros. Então, nós passamos obrigatoriamente por desafios gigantescos. E eu fico imaginando, então, no caso do Noé, ele estava lá, recebeu a palavra, estava ali firmado naquela promessa de Deus, investindo durante anos e anos e anos dinheiro, tempo, energia e sofrendo lá. Eu creio que talvez, não está escrito na Bíblia, mas me dá licença aí, na licença poética, eu fico imaginando Noé, Senhor, mas não caiu nem um pinguinho e eu estou aqui construindo essa arca. Olha o tamanho colossal desse negócio, está quase acabando. Meu, anos se passaram. Que doideira! Será que vai acontecer mesmo? Mas ele foi persistente. E a gente vê, então, permanência, a gente vê aplicação, a gente vê investimento na vida de Noé. Hoje é fácil. Nós já conhecemos a história. Mas esse mistério de Deus, o que Deus estava construindo, também não era só a arca. Através da vida de Noé, Deus estava construindo algo maravilhoso que está edificando a minha vida e a sua vida. Hoje, milhares de anos depois. Deus, através dos acontecimentos com seus filhos e filhas, ele demonstra sua bondade e também padrões de como ele age. Para nós podermos aprender, ele deixou registrado nas Escrituras para que possamos, então, discernir isso, receber essa revelação por meio da Logos, da sua palavra, e aí, então, recebemos as remas, os mistérios específicos para a vida de cada um de nós, que Deus quer revelar. Qual é o próximo passo? Quando que ele vai agir? Para onde ele quer te levar? E esses mistérios, eles vão sendo construídos, muitas vezes sem a gente saber o porquê de muitas coisas. E isso é bom. Nós não precisamos saber o porquê, nós precisamos apenas confiar. Essa é a chave. Confiar. E a confiança se fortalece na intimidade, no relacionamento de intimidade com ele. Muitos mistérios. Eu fico imaginando José. José, Deus deu uma visão para ele, deu um sonho. Vai governar, José. Ele era um rapaz. E aí, então, depois do sonho, próxima cena, largado, jogado numa cisterna vazia. Se machucou todo. Próxima cena, estão tirando ele da cisterna, todo machucado. Foi lançado pelos seus próprios irmãos. Deus tinha mistérios, promessas para serem realizadas através da vida de José. E aí tudo acontece ao contrário, parece. Aí ele é levado para ser escravo, para um outro povo, longe da sua família, longe das pessoas que ama. Qual é a próxima cena?
Aí tá preso. Aí é acusado de estupro. Eu fico imaginando quanta coisa contrária àquele sonho inicial. Concorda comigo? Parece o quê? Hoje a gente lendo é muito lindo. Só que deve ter sido muito difícil para José. Parecia que aquela promessa, aquela visão que Deus deu, estava tudo acontecendo ao contrário. Então nós vamos aprendendo esse costurar de Deus na revelação dos seus mistérios. Agora, uma coisa eu vejo na vida de José, na verdade, várias coisas. Primeiro, para ele ter revelado o sonho do copeiro e do padeiro, ele estava sincronizado com Deus, sim ou não? Então ele estava lá no meio da prisão sincronizado com Deus. Então ele não deixou com que as circunstâncias ao redor influenciassem a sua intimidade com Deus, que é o que ele tinha de mais precioso. Quando ele é preso, lá, foi antes, né? Acusado de estupro. Mais ainda, quando ele está lá trabalhando na prisão, como encarregado do carcereiro, e aí ele é chamado para revelar o sonho do faraó. O que isso nos diz? Mesmo em meio àquela situação, ele preso, ele estava conectado com Deus, ele deixa isso bem claro. O Senhor é que vai revelar quando ele está conversando com o faraó. Então nós percebemos os detalhes. Eu fico imaginando que José não estava entendendo o que estava acontecendo. A visão era uma, tudo ao redor parecia o contrário. Muitas dores vindo, traumas também. Mas tudo isso fazia parte de uma preparação de Deus para o que viria depois. A vivência que ele passou o preparou para ele atingir a função de governador e salvar todo mundo, inclusive os seus familiares. Então é um costurar dos mistérios de Deus que a gente não entende. Só que os anos se passam entre a promessa e a conclusão da promessa. Entre a palavra rema e o materializar dessa palavra tem processos que são mistérios de Deus. E nós temos sim a oportunidade de entender isso e fazer como José fez, como Noé fez, como Moisés fez, para libertar o povo. Tem outras coisas, parece que tudo está ao contrário. O Moisés está lá libertando o povo. Deus fala com ele, olha, vou te levar, você vai libertar, vai lá, fala lá com o faraó. E fala que se ele não libertar o meu povo, eu vou lançar um monte de praga. Ele lança um monte de praga aos egípcios. Isso aconteceu mesmo. Aí veja bem o que aconteceu. Deus vai levando o povo. O povo já está sendo liberto pelo faraó. Ele falou, tira esse povo daqui, tira, porque está um sofrimento, está uma desgraça aqui. Vocês não são mais bem-vindos aqui. Vão tudo embora. Gente, o povo de Israel já estava sendo liberto. Já estava liberto. Aí a palavra de Deus diz assim, Deus vai lá incitar ou endurecer o coração de Faraó. Já percebeu isso? Deus é quem endurece o coração de Faraó para que ele, então, levantasse todo o exército, força máxima, para ir contra o seu povo. Já leu isso na Bíblia? Quem já leu isso na Bíblia? Aí, num certo momento, o povo se depara com o mar de um lado, o exército vindo do outro, e começa uma murmuração, um monte de reclamação. Trouxe a gente para cá, Moisés, para a gente ser dizimado e tal, e reclamam com o líder. Mas o líder tinha uma palavra, tinha uma promessa. E as pessoas não estavam entendendo. Aí Moisés vai lá e fala com Deus, Senhor, e aí, como é que fica agora? Moisés vai lá e levanta o teu cajado, rapaz, pisa na água. E o mar se abre. Hoje a gente já sabe a história. Mas parecia que estava tudo ao contrário. Mas existia um propósito de Deus. Existia um costurar, um desenhar de Deus nessa trajetória. Então eu estou aqui trabalhando com você para que você possa trazer essas referências bíblicas e para alguns aqui já estão fazendo uma leitura daquilo que está acontecendo na sua vida, ou que aconteceu, ou até se preparando para o que vai acontecer. Na certeza de que Deus é contigo. Na certeza de que Deus tem os seus mistérios. E que muitas vezes pode parecer
Poxa, as pessoas contrárias, as pessoas intimidando, como aconteceu com Esdras quando foi lá reconstruir o templo, o altar, com Neemias para reconstruir os muros, intimidação, pessoas inventando calúnias, mentiras. Poxa, Deus fala para a gente ir lá construir e as pessoas se levantam ao contrário. Aí Moisés vai lá, leva o povo, liberta, acontece aqueles milagres e o povo está lá murmurando. Então, durante essa jornada de vida com Deus, existem esses fatores que não podem te desanimar, tirar você da rota. Amém? Você recebe essa palavra? Estamos aqui fazendo uma leitura desse agir de Deus. Deus, em meio às crises, em meio aos problemas, Deus se manifesta na vida daqueles que são seus e os conduz em vitória. Aquilo que ele tem reservado, não tem homem que possa entrar no caminho, não tem alguém que possa fechar a porta que Deus abre, não tem alguém que possa abrir uma porta que Deus fecha, não tem alguém que pode impedir o agir de Deus. E homem nenhum pode promover aquilo que é impossível, mas Deus é Deus do impossível. E confiando nele, continuando crendo na sua palavra, nas suas promessas, nós alcançamos a revelação e a experiência desses mistérios que ele tem reservado para nós. É bom demais. O grande fator aqui é que durante essa jornada tem muitas coisas que parecem ser contrárias, tem coisas que a gente não entende, tem coisas, pessoas, situações que vêm para nos ferir, mas eu quero dizer uma coisa para você, tudo isso faz parte. Eu aprendi uma coisa muito forte, eu falei algo semana passada, eu vou repetir aqui. Nós podemos escolher as nossas dores. Isso é algo, eu considero um ensinamento de um nível mais alto. Todo ser humano ele busca fugir das dores. Mas no mundo que jaz no maligno, no mundo que você sabe que está vivendo, de alguma forma, nós vamos sofrer dores. De alguma forma, nós vamos ter dificuldades, desafios, decepções. Isso é o normal da humanidade. Agora, tem uma escolha que nós podemos fazer. Tem uma decisão que nós podemos tomar. Viver debaixo desses mistérios de Deus. Eu escolho passar pelos desafios, pelas dores, pelas situações nas quais Deus está no comando e no controle, porque eu tenho a certeza plena, completa, de que essas situações estão me lapidando e me trabalhando para eu crescer em força e em fé e passar para a próxima etapa dos mistérios que Ele tem para a minha vida. Você recebe essa palavra? Amém? Isso é maturidade espiritual. A gente sai de uma condição de multidão que só quer ter o seu problema solucionado e nós entramos numa condição de homens e mulheres de Deus que vão compreendendo o processo, como as coisas acontecem e vão crescendo em maturidade e recebendo as revelações. Não são pessoas que, mediante a uma dificuldade, já fogem. Não são pessoas que, mediante a um agir negativo de alguém, vai lá e age de maneira diferente, age na carne. Não! Nós abençoamos. Serva Davi, meu Deus, um dos maiores exemplos da Bíblia para mim é o Davi. Ai, olha lá. Meu Deus, ele está lá no meio do pasto, lá cuidando das ovelhas do seu pai. Aí todo mundo conhece a história. Hoje todo mundo, mas e como é que era no começo? Como é que ele foi treinado para ser rei? Como é que ele foi treinado para ser o ascendente de Jesus? Um rapaz, gurizão, adolescente, está lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas do pai. Quem é que vai imaginar que um cara desse vai ser o maior dos reis de Israel? Um antecessor, um ascendente de Jesus, Salvador do mundo. Ele não imaginava isso. Mas lá no meio surgiu urso e leão. Ele poderia deixar. Não, é só uma ovelhinha só. Tá tudo certo. Todo mundo vai me compreender. Mas você vê nos Salmos, você percebe
características de Davi. Você vê que ele é um exímio adorador, vê que ele é uma pessoa com intimidade com Deus. Você vê nas palavras, você vê como ele conhece a Deus ali nos Salmos, você percebe quem Deus é para ele. Então você consegue assimilar um pouco desse caráter e traz para sua vida, porque quando você está no meio da guerra, aí surge um leão, um urso espiritual, ou até mesmo físico, manifestado através de outra situação, você pode então aplicar a mesma fé que Davi teve. E o que treinou Davi para enfrentar Golias e se tornar rei e pegar o caminho do reinado para ficar no palácio foi justamente o leão e o urso. Só que muitas vezes nós, perante uma dificuldade gigante dessa, quando o medo bate, nós temos uma tendência de recuar. Mas Deus está nos falando hoje, não recua, continua, enfrente os seus gigantes em nome do Senhor dos Exércitos que é contigo, amém? Diga, eu recebo. Enfrente os seus gigantes internos, enfrente os seus gigantes externos, não tenha medo, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Não são essas situações difíceis, amedrontadoras, complicadas que vão impedir com que os mistérios que o Senhor tem possam ser revelados na sua vida. É um mistério. Davi é chamado pelo seu pai. Chega em casa, o que está acontecendo aqui, os seus irmãos? Aí chega o profeta Samuel, é esse aí. Ele, esse aí o quê? Você vai ser rei de Israel. Aí estão os irmãos dele, mais velhos, guerreiros, que depois vieram a ser guerreiros de verdade, olhando para o Davi sendo ungido rei. Acontece algo parecido com o que aconteceu com José. E isso é demonstrado quando, anos depois, Golias está lá afrontando o exército. Os irmãos dele faziam parte do exército. Ele chega lá para poder trazer sustento para os seus irmãos, e os irmãos vão lá e encaram ele como arrogante. O que está fazendo aqui, ô seu arrogante? Estou usando as palavras de hoje. Olha a forma como ele era visto pelos seus próprios irmãos. Seus irmãos não entendiam o que Deus ia fazer. Muito menos entenderam quando ele se colocou à disposição frente a um monte de gente, guerreiro, para ir lá vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Ali o Golias. Eu fico imaginando, eu fico pensando, eu fico entrando na história para poder captar o coração de Davi. Captar a forma como ele estava enxergando. Eu não sei se você faz isso. Para entender esses mistérios. E ele vai lá, então, enfrenta por meio da fé, olhando com a ótica do céu. Porque ele já tinha vivenciado esses mistérios lá onde ninguém estava vendo. Então, a revelação desses mistérios, como é que ele... Isso é um mistério, porque ele se deparar com aquele gigante, um gurizão, indo na força do Espírito Santo, na força de Deus, com uma pedrinha na mão e uma funda. É só Deus mesmo, mas ele já tinha experiências lá onde ninguém estava vendo. Novamente, a fé, a confiança é desenrolada, desenvolvida na intimidade. Ele tinha tanta intimidade com Deus, ele sabia que estava vindo em nome do Senhor dos Exércitos. De alguma forma, ele sabia que estava sendo preparado para aquele momento. Outra coisa que Davi me fala demais, como também os outros homens de Deus. A confiança e a intimidade são fatores que nos levam a conhecer os mistérios, ter revelação dos mistérios, e eles andam junto com o seguinte fator: não quebrar princípios. Quando nós quebramos princípios, nós quebramos as promessas. Davi começa a servir o rei. José foi humilhado, quase morto pelos irmãos, mas daqui a pouco se coloca, está lá como governador e vê os seus irmãos pedindo comida. Moisés tem um povo murmurador e intercede pelo povo. José abençoa seus irmãos e sua família. Davi vê o rei que está tentando matá-lo, tem duas oportunidades para matar o seu inimigo, e ele fala: não vou tocar no ungido do Senhor. Isso tendo guerreiros, parceiros dele falando: eis que o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Ele não entrou na profetada. Ele estava em intimidade com Deus e seguiu o coração.
intimidade com Deus. Porque ele entendia o que era honra, que nós estudamos agora nos grupos de crescimento, uns meses atrás. Então, viver conforme o que a palavra diz, crescer em intimidade, em fé, em confiança, são pilares para nós continuarmos avançando nessa jornada de entender os mistérios de Deus e vê-los com os nossos próprios olhos. Suas promessas se cumprindo. Eu não sei qual é o teu caso, mas eu sei que todos nós passamos guerras. É igual para todos nós, porque é um caminho de aprendizado. Todos nós estamos no aprendizado. E esse aprendizado é maravilhoso demais. Esse caminhar em descobrir os mistérios de Deus é uma caminhada preciosíssima, valiosa. E eu creio que o ponto-chave do que Deus está nos trazendo nessa noite é o seguinte: nós não devemos nos desligar daquilo que Deus quer revelar. Deus quer continuar revelando os seus mistérios à sua vida. Ele quer continuar te conduzindo no caminho de você descobrir esses mistérios, porque a você que é discípulo é concedido o revelar dos mistérios de Deus. E eu creio que você não quer viver menos do que isso. Quantos não querem viver menos do que isso? Mas no meio do caminho, nós passamos por pressões. Aquela situação do povo de Israel, com o mar de um lado e o exército vindo do outro, era uma situação de pressão. Grave uma coisa: todas as situações de pressão, elas são preparações de Deus para nos apontar para um caminho. O caminho que Ele tem. Se nós irmos pelo caminho da murmuração, da reclamação, a gente quebra o princípio de em tudo dai graças. Nós quebramos, bloqueamos o agir de Deus. Se nós não vivemos conforme o que a palavra de Deus nos mostra, nós quebramos com o agir de Deus. Não recebemos aquilo que deveríamos receber. Eu creio que, então, o Senhor está nos conduzindo nessa noite a fazer uma reflexão pessoal, para que possamos entender que os mistérios de Deus vão sendo revelados na medida em que nós os buscamos intencionalmente. Que isso passe a ser, a partir de hoje, algo que você vai buscar com uma intensidade diferenciada da qual você buscou até hoje. E os mistérios de Deus, eles são vividos à medida em que nós damos respostas de fé ao que Deus está fazendo, mesmo sem entender. Respostas de confiança. Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, como vai ser ou quando será, mas eu confio em Ti. Porque o Senhor não mudou, continua sendo todo-poderoso. E eu não vou entregar as pontas. Eu não vou negar o que o Senhor está fazendo. Tem situações que são dolorosas, mas eu creio em Ti. Eu sei que o Senhor está fazendo algo que depois, no final da história, aí sim será compreendido. E o resultado final será vitória. Certa. Amém? Você recebe essa palavra? Os mistérios de Deus são vividos à medida em que nós não quebramos princípios. E eu vou terminar então com 1 Coríntios 4, versículo 1, que diz assim: assim importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Quem aqui quer ser o encarregado dos mistérios de Deus?
Pessoas que têm a chave da despensa. Pessoas que têm acesso aos mistérios. Se a palavra de Deus está nos levando a isso, creio que ninguém aqui, não vai ter uma só alma viva aqui nessa noite que vai se permitir viver menos do que isso. Nós vamos nos levantar para vivermos como esses encarregados dos mistérios de Deus, pessoas que têm isso à sua disposição. Então, eu não quero viver menos do que isso. Mas, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. E a fidelidade é testada nos momentos realmente que nós não entendemos ou que parece que as coisas não estão boas. Porque quando nós entendemos ou quando está tudo parecendo legal, é fácil ser fiel. A fidelidade é testada quando tudo não parece estar bom. É aí que nós precisamos imprimir uma certeza, uma confiança de que Deus continua agindo. E é isso que vai nos levar à próxima estação de revelações da parte de Deus. Deus tem os seus mistérios. E parece muitas vezes que as coisas estão contrárias. Mas isso faz parte do processo de lapidação da sua fé. Pode ter certeza. Se você se mantiver fiel, se você buscar essa intimidade mais profunda da qual você tem hoje, se você buscar viver em dependência de Deus, e você será testado nisso. Grave essa palavra para o resto da sua vida. Se você continuar crendo e continuar sendo fiel, eu sei que vocês que estão ouvindo essa palavra serão das poucas pessoas nesse mundo que vivem como encarregados dos mistérios de Deus e que vão vivendo intensamente o propósito que Ele tem. E quanto mais nós crescemos na revelação desses mistérios, mais a nossa vida faz sentido, mais presença dele vem, porque ele é o autor dos mistérios revelados e ele abre caminhos onde não tem para que esses mistérios sejam revelados e seus propósitos sejam cumpridos na nossa vida e através de nós. E digo mais, tem muita coisa que vai continuar acontecendo mesmo depois da nossa época passar. E eu quero orar nessa noite, nessa direção, para que todos aqui continuem firmes, fiéis ao Senhor, buscando viverem como discípulos e crescendo, saindo da normalidade, querendo mais de Deus. Mais de Deus. Mais de Deus, mais da presença do Espírito Santo, consciente da presença dele cada vez mais, sendo fortalecido no seu interior com a paz que excede todo entendimento. Eu quero orar nessa direção, quebrando tudo aquilo que possa estar tentando fazer você sair, nem que seja 1 milímetro da jornada dos propósitos de Deus. Porque eu sei que todos nós passamos guerras. E muitas vezes vem ataques do inferno para tentar fazer nos desviar. Mas nós vamos quebrar isso agora em nome de Jesus, amém? E nós vamos entrar numa jornada intensa de descoberta dos mistérios que Deus tem para essa estação agora. E é profético. Acabamos de entrar numa nova estação. Amém? Vamos orar?